Bom dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, somos chamados a rever a semana que tivemos. Agradecer a Deus por tudo de bom que tivemos, todos os sucessos, conquistas ao longo dessa semana e, ao mesmo tempo, também louvarmos a Deus por aquilo que ainda não conseguimos vencer, pelas vitórias que ainda não chegaram, mas pela força que o Senhor continua a oferecer e conceder a todos e a cada um de nós. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 9. Naquele tempo, todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é interessante, assim como ouvimos ontem, o Evangelho de Jesus Cristo tem insistido ao longo desta semana para que possamos reconhecer quem é Jesus. Um dia Jesus Cristo pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Quem dizem ser o Cristo? E eles reconhecem Jesus como o Filho do Homem. E aí em seguida o Cristo vai manifestar o caminho da salvação. Hoje, mais uma vez, o Evangelho nos coloca diante desta cena. Jesus Cristo que diz aos seus discípulos: eu vos digo, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos não entendiam essa entrega. Não entendiam, queridos irmãos e irmãs, que era necessário a cruz para se chegar à salvação. Eu dizia ontem na missa e repito hoje, diante desse contexto, quando Jesus Cristo coloca para os seus discípulos essa realidade da cruz, que vem na sequência da manifestação de fé, quando eles reconhecem Jesus como Messias. É necessário não somente sabermos quem é Jesus, mas é necessário sabermos que para seguir Jesus existe a exigência da cruz. Exige, queridos irmãos e irmãs, que compreendamos a salvação a partir de um caminho que é a missão, um caminho que é a entrega, um caminho que é o compromisso com a cruz que o Cristo nos apresenta. Não porque gostamos de sofrer, não porque queremos o sofrimento da cruz, mas porque se faz necessário o caminho do Calvário e da cruz para chegarmos também nós à ressurreição. Possamos, diante desta realidade, diante deste evangelho de hoje, termos a convicção de que devemos estar junto com Cristo, manifestarmos a nossa fé, reconhecermos quem é Jesus, mas ao mesmo tempo também, queridos irmãos e irmãs, termos a capacidade de acolher Jesus Cristo com todo o projeto de salvação. Porque muitas vezes queremos um Cristo só ressuscitado. Às vezes queremos uma fé só da ressurreição. Uma fé só da facilidade, mas o Cristo nos apresenta a fé da ressurreição com um caminho de Calvário, com um caminho que é a cruz. Por isso possamos abraçar a nossa cruz, assumirmos para a nossa vida os desafios de cada dia, os limites de cada dia, o sacrifício de cada dia, talvez o sofrimento de cada dia que tenhamos, para assim também associá-los à cruz de Cristo e buscarmos sempre mais a certeza da ressurreição e da vida. Que Deus nos abençoe, nos conceda um ótimo final de semana, abençoe a nossa vida e as nossas famílias, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.